Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. E aí, abrir pra galera, então... Já estamos gravando aqui mais um Feedback Like Us Training aí pra galera, né? De São Paulo para o mundo, o extraordinário Feedback Like Us Training está começando. Eu sou o DA, Edward Ross está aqui comigo. Salve aí pra galera, pra todo mundo do YouTube aí, Spotify. Cálice, para todas a galera do iTunes, Spotify, Google Podcast, Spreaker, Deezer, YouTube, a gente já deu um salve. Todos vocês vão acompanhar conosco 3 assuntos, né, meu querido Edward? Três diferentes, né? Então, e muito pertinentes para o nosso lance, que é o relacionamento. Vamos certeza. lá, é muito simples a gente chegar e... como eu faço para catar aquela mulher? Mas espera aí, tem todo um processo, né, cara? Com certeza. Que vai desde você levantar da sua cama até aquele momento de você querer pegar a mulher, né? Foi ontem que, cara, eu assisti um filme é até razoável, cara. Aquele policial, tinha o Vince Vaughn e tinha o Mel Gibson, né? E o Mel Gibson, ele fazia aquele detetive, tava ali na caça, tudo, só que ele fazia um detetive já o mais velho, claro. Você sabe você lembra o nome? Cara, põe aí Vince Vaughn e Mel Gibson aí, que eu acho que você vai achar porque nome em inglês ainda, aí pra traduzir pro português, aí fudeu, né? Mas o que era? Era basicamente o Mel Gibson, ele fazia um papel de um detetive, obviamente já bem mais velho que o Vince Vaughn, né? Vince Vaughn ali com seus 40, alguma coisa assim, e o Mel Gibson já quase 70, né? Ele fazia um papel de um detetive de 60 anos. E o engraçado é que, assim, teve um momento onde ele foi chamado para tratar de um assunto mais executivo, de disciplina, tudo, e ele sentou na frente de uma escrivania, com certeza com um superior, que esse cara já era um comissionário, um capitão, um sargento, alguma coisa. Aí na hora que terminou, eles foram suspensos por causa de uma coisa disciplinar, só que aí entregaram os distintivos, entregaram o dinheiro, só que na hora de ir embora, ele mandou o Vince Vaughn e ele falou pra você, peraí, eu quero dar um papo com você. Ele chegou e falou, mano, o que tá rolando? Por que você era meu parceiro quando a gente tinha essa idade, tava correndo na rua lá, dando tiro em bandido, e hoje eu tô aqui, eu subi de cargo, fui aumentando, e você ainda tá aí trocando tiro com bandido. E em outro momento do filme, ele virou e falou, cara, parece que politicagem, relacionamentos, quem você conhece e o relacionamento que você tem com essas pessoas, contam mais do que o trabalho árduo e o trabalho duro e a sua eficiência. E essa é a verdade, que quem consegue criar e fazer relacionamentos melhores vai ter mais sucesso na vida. Então, seja dos assuntos, a gente tem um que é, sim, mais voltado para relacionamento mesmo. Ele é mais... O nome da película é Dragged Across Concrete. Dragged Across Concrete, é esse mesmo. Preciso ver como é que é em português. Arrastado pelo concreto, algo Dragged assim, né? Across Concrete. Eles nem fizeram. Eles não fizeram uma tradução do português. Arrastado pelo concreto, foi? Tá no Amazon Prime aí. Tá no Prime, dica para todos vocês, vinda do nosso querido Edward Ross, Dragged Across Concrete, com Vince Vaughn e o Mel Gibson. Aliás, filmes são muito bacanas, séries também, pra gente sempre pegar coisinhas, detalhezinhos, e os detalhes acabam fazendo diferença. Os nossos melhores alunos, quem saca melhor o que a gente faz aqui, os caras que hoje estão Dan Bilzerian, cercado de mulher, eles... Não fale Dan Bilzerian. Como um exemplo. Vamos dar o exemplo também. Os caras que os caras estão extraordinários. Extraordinários, tá tipo o sultão. Exatamente, ele não precisa ser igual a fulano, igual a ciclano. Ele tem que pegar o exemplo, os bons exemplos dessas pessoas e utilizar, e os maus exemplos para não fazer. Com certeza. E não necessariamente seguir, né? Fazer o teu próprio, claro. Mas como uma referência de homem cercado de mulher, aquela coisa, né? E são esses os caras, são esses os alunos, são esses os nossos extraordinários que mais percebem que não importa qual filme você vê,
Não importa qual livro você lê, não importa qual série você está assistindo, não, sabe? Ele acaba percebendo essa dinâmica que a gente ensina em praticamente tudo. E não foi ontem mesmo que a gente viu um lá sobre Mar Profundo, alguma coisa, com James McAvoy, né? E eu cheguei e mostrei pra você, olha essa sedução, como o cara mandou bem. Simples, o cara mandou super bem, conversou com a mina do jeito que a gente ensina. Sim. E assim, é de uma forma que a maioria vai chegar e pensar, é natural, é porque, pô, é um negócio natural. Sim, é natural pra quem já, entre aspas, tem a manha já, né? Que a gente sempre viu esses caras aí. E mesmo assim, quem tem a manha, não é questão de que vai ser fácil, não, moleza e tudo mais. Não, né? não, a gente não. tem que sempre ficar atento que pode... universalmente funciona, mas não são todas as pessoas, todas as mulheres, ou você, no caso mulher, não vão ser todos os homens que vão ser receptivos a determinados conceitos. Porém, é só você pensar, essas pessoas que não aceitam, que não têm a mente aberta, provavelmente não são as pessoas extraordinárias, as pessoas de alta qualidade com quem você quer estar. Sabe o que é uma analogia boa que eu uso, DA? Muito, porque a gente vende que você vai melhorar com os relacionamentos. E esses caras melhoram mesmo. Nossos alunos, explodem, né? Só que assim, mais importante ainda é perceber que não só esses caras conseguem ver em todo lugar, ver que é algo que a gente tem que sempre estar ligado com isso, sempre tem que estar apresentando o seu melhor, seja para sua família, seja para os amigos, seja socialmente, seja romanticamente, tanto faz, no trabalho. Você sempre tem que fazer, procurar apresentar e aplicar isso que a gente ensina. Por isso que até vem perguntas relacionadas a trabalho, vem perguntas relacionadas à família. Você lembra aquela do empregado do irmão, Sim. do subordinado do irmão? Então a dinâmica ela aplica em tudo. Mas essa também é uma premissa do Like Us Training, né? O Like Us Training, ele não busca apenas dizer as coisas paliativas, as coisas imediatas. Bom, a boa parte das situações cotidianas da nossa sociedade são paliativas. Podem ver no seu trabalho, nos seus estudos, né? Tem sempre em casa mesmo, é sempre uma soluçãozinha para suprir o problema naquele momento. Mas não é uma coisa a médio, longo prazo. Não, com certeza. E ao contrário, aqui o Like Us Training, ele sempre vai trabalhar a médio, longo prazo. Lógico. Com certeza. Para você ser o cara. Tem coisinhas, situações que são imediatas, paliativas, com toda certeza. Tem. Mas espera aí, a gente tem sempre digamos assim, uma demanda de homens que querem ter mulheres de alto nível perto e tudo mais. Aí ele vai ter que passar pelo todo o processo que a gente ensina aqui no Like Us Training com toda certeza. Quando o assunto é mais algo relacionado a confiança, melhorar com mulheres e principalmente o que você citou, essa aceitação de que, pô, a gente ensina um monte de coisa, mas você não pode esperar que vá funcionar 100% das vezes. A gente ensina técnicas que sim, funcionam para todo ser humano 100% das vezes, mas cada um tem o seu momento, sim. Cada um tem a sua personalidade, sua preferência. E o que eu adoro chegar para alunos, principalmente nesse lado de aceite a rejeição como ser algo bom, aceite a dificuldade como ser um desafio legal, e você mudando essa perspectiva, falhando mais e falhando melhor, você vai ser um cara que vai ser capaz de acertar mais e acertar melhor. E a melhor questão que eu coloco para isso, uma analogia que eu faço, é o quê? Falar, cara, você tá chegando lá no bar, na balada, no Tinder, no ambiente, e você tá se apresentando como ser, cara, esse cara aí, o DA, olha eu aqui, essa é a minha confiança, isso que eu faço. Vamos supor que você é hambúrguer e batata fritas, o lanche, né? Só que a garota, às vezes hoje ela tá afim de pizza. E você é hambúrguer. Significa que você não vale? Não tem nada a ver com o seu valor. Significa só que a preferência dela tá por pizza, a outra quer sushi. Mas você vai achar uma que com certeza, pô, burger e fritas, tamo junto, vamos lá. Com certeza. Né? Vamos começar trazendo um acontecimento da semana passada, né? Uhum. Que vai ajudar bastante a todos vocês, ouvintes, a perceberem como detectar determinados discursos. Por quê? Se a gente está falando
de desenvolvimento pessoal, e o desenvolvimento pessoal passa por várias gamas Sim. da nossa sociedade, da nossa vida, a gente também precisa perceber que tipo de liderança determinadas pessoas exercem para cima de cada um. A partir de 2 discursos distintos, a gente vai poder analisar quem é líder e quem é chefe. Ah, garoto. Tá? Quem é que gosta apenas de mandar. Então, exatamente. E outra coisa, é uma questão interessante. E a gente coloca isso, a gente fez episódio de valor social, a gente fala bastante de liderança até, né? E é algo um pouco difícil para muita gente. Principalmente se tratando no caso que a gente vai falar aí, que é da seleção, né? Seleção Canarinho! É da seleção, porque vamos pensar assim. Vamos pensar assim, que a seleção brasileira, se a gente for colocar isso como se fosse uma empresa, como você lida com o seu trabalho, então os jogadores são a base dos mais subordinados, dos funcionários. São eles, né? Aí o gerente, no caso, seria o técnico, sim. Aí os diretores seriam lá da CBF ou qualquer coisa assim. Mas não é clube empresa. Eu sei, não é clube empresa, então, mas peraí. Vamos imaginar que fosse, de né? forma hierárquica, sim. Seria assim. E vamos dizer que em campo, dos 11 jogadores, existe sim um que está hierarquicamente acima, que é o que usa a tarja de capitão. Só que mesmo assim, na hora que o técnico grita, porra, caralho, que não sei o quê, a gente pega essa ideia do grito, do xingo, do ordenar, do mandar, de ser autoridade, faz isso, porra, faz logo, como ser liderança. Sim, mas vamos lá, dentro do futebol, dentro das 4 linhas, ou no vestiário, ou até nos treinamentos, tem as lideranças, tá? Externamente, existem outros tipos de liderança, principalmente nos discursos de treinadores. Quando termina o jogo, ele vai lá na coletiva, dá a explanação dele, da forma como ele bem entender. Tá? Só que eu acho que é interessante esse comentário que você fez, da forma que ele bem entender. Por quê? Não vamos esquecer a base, a regra número 1 de tudo que a gente faz aqui no Like Us Training. Somos criaturas emocionais. Somos levados por nossas emoções, seja emoção de alegria, tristeza, raiva, fome, tara, tanto faz. Alguém que age, responde, coloca sua emoção, seja na tela, seja no jornal, ou aqui num podcast, ou no rádio, ou qualquer coisa, e ele fala emocionalmente, esse é um cara que, na minha modesta opinião, falta até com a liderança de si. Que a liderança tem que começar. Esse é o exemplo onde eu estava chegando. Sim. Se os jogadores, ou se você é um funcionário, você que está ouvindo a gente, se você é um funcionário de uma empresa e não tem nenhum subordinado, ele pode pensar, mas caralho, como assim liderança, cara? Eu não tenho um subordinado para mandar o que fazer. Como liderança? Mas essa liderança ela tem que começar com você. Sim. Ela tem que começar com você ter liderança sobre suas emoções. Não é à toa, por exemplo, para vocês que gostam de futebol, e aí transmitam também para outros esportes coletivos, né? O lance do capitão ou da capitã. Ela vai ser escolhida através da sua liderança no dia a dia com o grupo e tudo mais. Nesse caso que a gente vai expor, a gente vai colocar 2 atletas da seleção brasileira que foram aos seus respectivos Instagram e foram lá, deram uma explicação. Deram uma explanadinha. No último dia 10... Isso logo depois da derrota contra a Argentina. Isso, no último dia 10 de julho o Brasil perdeu a Copa América para a Argentina no Maracanã. Só que nunca tivemos tanta rejeição de brasileiros e brasileiras perante a seleção brasileira. E aí são N motivos que eu não quero ficar elencando. Eu posso citar 2 exemplos. Primeiro,
o afastamento do público com os jogadores. A maioria dos jogadores que são convocados jogam fora do Brasil. Mas espera aí, você não tem identidade perante o torcedor. Não é fácil, por exemplo, o torcedor ouvir um nome cujo jogador está jogando lá no Engraçado, Tottenham, porque você usou a palavra afastamento, eu já ia jogar na tua cara Vegas, 2006. Só que você tá falando de um afastamento. Você tá falando de outro afastamento, porque lá era churrasco com torcida. Isso, né? Lá você tá falando mas esse afastamento era o mesmo. E talvez por isso o mau desempenho. É diferente. As pessoas conheciam o time de 2006 na época. Era o quadrado mágico. Quadrado mágico. Fora os outros jogadores defensivos. Mas todos fora. Mas todos fora do Brasil. Bem, mas o estar fora do Brasil não quer dizer que eles não conheçam. Você diz caras mais desconhecidos hoje? Hoje, a tal da reformulação. Você tem que pensar que a seleção brasileira não é somente para apaixonados por futebol. A seleção brasileira ainda exerce um papel de domínio na sociedade brasileira político, muito forte. Claro. Pessoas não querem saber de outras coisas, mas querem ver o Brasil na Copa do Mundo, querem ver o Brasil nas eliminatórias, blá, blá, blá. Determinados jogadores... E isso leva pressão para os jogadores, isso leva pressão para a comissão. Determinados jogadores não são conhecidos. Eu, por exemplo, sou apaixonado por futebol, mas confesso que tem jogadores que eu vejo ali e falo, cara, peraí, eu não vejo esses caras no campeonato nacional. Cara que mas, joga enfim, lá no Dinamo de Zagreb. Não é essa a questão. Vai, estamos falando do afastamento, né, da seleção e também pelo lance da pandemia. Né? O problema que teve com a Covid. Originalmente a Copa América seria sediada por Colômbia e Argentina. Seria conjunto. Só que lá explodiu casos de Covid-19 às vésperas da Copa América. E aí começou aquele lance. Vai adiar, não vai. Enfim, acabaram trazendo para o Brasil, que é um dos maiores índices de morte de Covid-19. Enfim, não sentido nenhum. Cada um tem o seu pensamento em relação a essa parte política, mas a seleção brasileira teve o seu maior índice de rejeição na história. E quando acabou o jogo, muita gente comemorou a vitória da Argentina, muita gente aqui no Brasil, porque junta justamente essas coisas. Tudo, né, cara? É instrumento político. Afunda essa merda. Esquece a parte apenas esportiva e tudo mais. Mas tipo assim, eu acho que eu ouvi essa de você, correlacionando o impeachment da Dilma com o 7-1. Com o Mineiraço. Cara, eu tenho uma teoria que o 7-1... Não, o impeachment começou começou no 7-1. Não é só o impeachment, todo esse imbróglio político que vai desde 2013, com as manifestações de 2013, eles tiveram o estopim quando rolou o 7-1. Isso daí, meu amigo, mexeu no ego do brasileiro e da brasileira. Só que, vamos lá, terminado o jogo... Quais foram os comentários aí? Nós tivemos 2 comentários no Instagram. Um do Thiago Silva, que é o capitão. Foi o capitão da seleção brasileira na Copa América, pelo menos na decisão. Eu não assisti a Copa América inteira. Eu acho um saco de qualidade técnica péssima. Não, eu tô broxado pro futebol também. Eu mal assisti a final também. Só que eu vi lá ele com a tarja, né? Ele fez um discurso e o Danilo, lateral direito, que é da Juventus da Itália, também fez um tipo de discurso. Só que nós vamos analisar rapidamente um sendo combativo e o outro sendo cooperativo. Rapidinho para vocês. Thiago Silva, Instagram. Fé para nunca desistir. Força para sustentar as dificuldades e foco para atingir seus objetivos. Parabéns ao nosso rival pela conquista. Ok. Foi diplomático, digamos, né? Eu só trocaria essa palavra rival por adversário. Rival, muita gente leva a um extremo. Só vai fuder mais. Exatamente. Agora é o momento de recarregar as baterias e voltar mais forte. Para aqueles que torceram e sofreram com a gente, fica aqui o meu muito obrigado. Que Deus abençoe. Tá trazendo para si as pessoas. Só que veja o lance quando você demarca, né? Marcação ali. Só quem torceu. E para aqueles que torceram contra, espero que estejam contentes.
Porém... Um sarcasmozinho ali. Total, ironia. Uma combatividade também, né? Combatividade, lógico. Porém, depois não venham se fazer de amigos para conseguir seja lá qual for a sua intenção. Isso do capitão, né? Ingressos para levar filhos e amigos nos jogos, camisas ou fotos. Isso é o capitão da seleção brasileira falando. Ou seja, ele já tá dando uma mamata para os amigos, família e colegas. Ele fala da mamata. Exatamente. Ele fala da que existe mamata. Exatamente. Que é o lance, eu sim dou ingressos para pessoas. Que é assim, né? que é o que mais que a metade do país falou, chega, porque a gente não quer mais mamata no Brasil, mas pelo jeito a gente tem mamata aí. Então esse foi o discurso do Thiago Silva. É basicamente o que muitos homens fazem quando mulheres dizem não para ele. Ou apenas o ignoram porque elas têm outras coisas para fazer e não podem responder naquele momento. Mas vamos lá, antes de você dar essa explanação gigante, vamos pegar do Danilo, lateral direito. Vai. E vamos lá, acho que são basicamente uma década de diferença a idade. Tá? O Thiago Silva é mais velho. Esse vem do mais velho ainda. Vem do mais velho. A do Danilo foi mais bacana, foi mais algo que nós buscamos levar para vocês aí do nosso podcast Like Us Training. Um exemplo melhorado. Chega ao fim esta competição, que nos trouxe lições de todos os tipos, seja no âmbito do esporte, da saúde, nas questões sanitárias ou humanistas. Esportivamente, um trabalho sólido, com dedicação e força mental para que, apesar de tudo, pudéssemos nos concentrar na busca dos melhores resultados dentro das 4 linhas, focando totalmente no jogo, suas fases, erros, acertos e, consequentemente, na evolução. Naquilo que quer dizer ser humano, sobre empatia e pensar no próximo, acredito e considero que não era o momento para a realização do torneio em nosso país. Sendo tudo resolvido e aceito num piscar de olhos, desrespeitando todos os tipos de problemas que estamos enfrentando como nação. E, por fim, nós como brasileiros, atletas, imprensa e torcedores, precisamos reunir forças para remar na mesma direção, parar com desnecessárias intrigas e entender que o passado, saudoso e sempre respeitado do nosso futebol nacional, pouco influencia nos jogos e no momento atual do futebol mundial, que é muito mais competitivo. Precisamos criar, de alguma forma, alguma alquimia melhor entre as partes, que, por fim, terminará em força para a seleção brasileira e consequentemente, para o futebol brasileiro. Eu vou até parar por aqui. Caralho, eu tô quase chorando aqui. Ele tem ainda mais um parágrafo que é muito foda, cara. Por quê? A diferença é nítida quando um convida para reflexão e o outro que não quer saber de reflexão e ele só quer calcar a sua opinião em cima de crenças tóxicas. Uma questão que você levantou, valor social, falou sobre reatividade e cooperatividade. Eu acho que tem algumas questões que estão entrando aí e também eu acho que tem muito essa questão de justificar, né? Como é que você justifica? Porque muita gente, muito cara aí, principalmente quando a gente entra no âmbito de relacionamentos, a gente fala de justificativa. Porque eu acho que os dois discursos são derrotistas. Eu posso dizer até que o Danilo, ele evitou as principais questões. Não, mas derrotistas... veio de uma derrota. Veio de uma derrota para a Argentina. Eu vejo, por exemplo, a do Danilo, sim, é derrotista, mas buscando sempre positividade, que é o quê? Reflexão, o que você falou, reflexão. Ele colocou aqui no final ainda uma frase que eu acho sensacional. Cabe estudar os processos do jogo, os tipos de sistema enfrentados e o porquê das escolhas de A ou B. É a mesma coisa quando você fala nos vídeos e a gente fala no podcast. Galera, não adianta apenas ver os vídeos, não adianta apenas ouvir o podcast. O meu problema é esse, eu vou atacar ele. Se você não está em completo estudo na sua vida, 24 horas estudando, mas os caras tão loucos, você acha que eu vou ficar com o livro 24 horas? Não.
Estudar 24 horas é você estar em extrema observação de tudo que te cerca e se afastar das bostas. Exato. E sempre se aproximar Afinal, de pessoas que são extraordinárias. A gente dá as ferramentas para você conseguir reconhecer a diferença, né, certeza. cara? Você... cara, é um negócio... Foi bem foda essa situação aí, porque quando você contrasta elas e a gente coloca assim, falando que é num âmbito mais profissional, é uma coisa meio bizarra da gente passar a perceber o que acontece, porque... tem um monte aí, basta ligar no Neto para os caras começar a desembocar e falar o que tem de errado na seleção. Seja CBF, corrupção, Sim. Tudo que acontece na Conmebol, tudo que acontece com os campeonatos domésticos, lobby para convocação para... Enfim, tem todo tipo de coisa que a gente pode falar sobre alegações, mas a gente não tem nada muito sólido, né? Mas todo mundo já está cansado de saber disso aí. Nós, como nação. E eu acho que o que o Danilo cita, ele, obviamente, ele não fala isso diretamente, mas eu acho que ele se refere a isso. Sim. É um discurso, cara. É um discurso bom, é sensato. É bom senso, Vamos né, pensar, cara? A gente tá... Eu vou pegar um caso que aconteceu comigo, Deixa eu te perguntar só uma. Antes de você entrar no caso. Você acha que o Danilo, que obviamente foi o melhor dos dois discursos, que ele não reagiu e ele não surtou que nem um garotinho, como foi o capitão, mas você acha que o Danilo também deixou de chamar a responsabilidade para si? Não. Eu acho que ele dividiu a responsabilidade, que eu acho que é o caso. Não adianta você pegar um bode expiatório. É igual eu falo, não adianta você ficar batendo só no presidente da República, só no Bolsonaro, só no Temer, só na Dilma, só no Lula, só no Fernando Henrique Cardoso. Como se a culpa fosse de um cara. Como se um cara pudesse mover palhas, mil palhas. Muito pelo contrário. Percebam as ações do Senado, da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores da sua cidade, quem você elege. Percebam essas situações. Eu vejo da mesma forma. Foi isso que o Danilo falou. O Danilo não assumiu a bronca. E outra, o Thiago Silva em nenhum momento também assumiu a bronca. Não, nenhum momento. Não, se teve o mais irresponsável. A questão, eu acho, a mais importante aqui é responsabilidade. Responsabilidade. E assim, responsabilidade... Muito cara que tá ouvindo, tá assistindo, vai pensar que responsabilidade é você pagar suas contas. Que responsabilidade é você, sabe, Sim, acordar... Também é isso. Não é somente isso. Mas é você ser responsável com o que você sente, com o que você quer. E você agir com responsabilidade. E isso é muito importante. A gente faz vídeo aqui o tempo todo. Como atrair mais mulheres. E, cara, responsabilidade, você ter responsabilidade pelos seus atos, suas vontades, seus desejos e o que você quer, assumir isso, é o que muito cara não entende. Quando mulher fala que, eu quero um cara que sabe o que ele quer. Aí o cara fala, eu quero uma mulher, uma paniquete. Não. Então você não sabe o que você quer. Ele sabe o que você viu um objeto brilhante, você viu um objeto brilhante na TV e fala, eu quero aquilo. Até aí também, né? Então eu tô querendo uma feijoada, tô morrendo de fome aqui, mas vai lá. Não, então, a gente já tá finalizando essa questão. É só também colocar na roda mais um jogador aí. E vale de dica completa para você, ouvintes do nosso podcast Like Us Training. Não sejam também duas caras ou duvidosos. Isso é questão de responsabilidade. Isso também é responsabilidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Não sejam duvidosos, porque o nosso querido jogador, Felipe Coutinho... esse aí... Ele comentou com aplauso, emoji de aplausos, nos 2 posts. Nos 2 posts ele foi lá e aplaudiu. E aí vai um monte de gente lá e curte as aplaudidas do Felipe Coutinho. Galera, toma cuidado também com curtir coisas. Porque, vamos lá, o Felipe Coutinho ele tá mais pro lado de quem aí nessa questão? Ele tá pro lado quantas palminhas foi para um e qual foi o tamanho da sequência de emoji? Ele tá mais ligado no discurso do Thiago Silva, que é de se afastar cada vez mais, que é chegar e alimentar ainda mais os tal de haters, né?
né? Vocês não gostam, vocês só criticaram a seleção brasileira, então vocês que se lasquem praticamente, né? Foi praticamente isso que ele falou. E não é assim que funciona. O torcedor pode agir dessa forma, porque ele não tem tem uma responsabilidade de imagem. Ele não tem. Acho que é essa responsabilidade a com a imagem. Perfeito. A responsabilidade. Exato. O Thiago Silva não. Ele é responsável na hora que ele veste a porra da camisa. Ele põe a camisa, ele vai lá pra campo, ele defende a nação. E sabe qual que é o mais louco na questão de responsabilidade? Porque o futebol, por ser um esporte coletivo, são 11 que entram lá, são 20, 3 convocados. Então responsabilidade dividida. Claro que é, porque não é um cara que ganha, não é um cara que, que ganha a Copa do Mundo e também não é um cara que sofre a derrota. É um esporte coletivo, é um time coletivo. Mas, para efeito de responsabilidade, para efeito do nosso desenvolvimento aqui, eu acho que o mais importante é chamar a responsabilidade para si, tá ligado? Porque é aquele cara, quando a gente volta na questão de liderança, é o cara que chama pro peito dele. Esse que é o cara que é líder mesmo. Mas o chamar para liderança também vai no caso do Danilo, que é chamar a responsabilidade, mas também dividindo, porque não foi só ele. O discurso do Danilo foi lindo. Perfeito. Eu achei lindo, porque também um cara que chama no peito o tempo todo, também a gente olha assim, meio assim. Fala muito e faz pouco. Fala muito e faz pouco, porque a gente realmente, principalmente no esporte, IDA, a gente vê pouco disso, cara. E é uma infelicidade, porque a gente poderia ter mais. Né? Aliás, o esporte dando sempre exemplos dos melhores e piores. Dos melhores e dos piores para o nosso desenvolvimento. Olha Você viu a onda de protestos que estão rolando com os atletas americanos perante as Olimpíadas? Esse lance das Olimpíadas, cara, é uma das maiores vergonhas. Se falam da Copa América aqui no Brasil, deveriam ter o questionamento também acerca das Olimpíadas, que infelizmente não foram canceladas definitivamente por questões econômicas, questões de patrocinadores, contratos altos, iam perder bilhões, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Coisas que aconteceram com o Brasil em 2014 na Copa do Mundo e no Rio de Janeiro em 2007 com o Pan-Americano e com as Olimpíadas de 2016. A maioria dos cofres daqui do Brasil, os cofres públicos, estuprados. Né? Não, o trem que tem aqui, não é 2 quilômetros daqui, foi prometido para a Copa do Mundo. Tá parada a obra lá. Se querem pensar em corrupção em termos de grana, o buraco é muito mais embaixo do que a gente aí também é a questão de responsabilidade de novo, né, cara? Aí chega cara querendo ser bom com mulher, né, cara? E outra, com um discurso raso acerca de determinadas situações. Veja, por exemplo, o caso que aconteceu lá no seu país. O Brasil, e ainda para dar meio Brasil, meio Estados Unidos. O meu híbrido. Só que assim, para dar uma desviada, para entrar aí no Pittsburgh Steelers, sabe qual que é a questão também que eu vejo? Quando a gente olha e você fala, dos melhores e dos piores exemplos, vindo de atletas e vindo do esporte, essa história aí do Pittsburgh Steelers é uma história que a gente cansou de ver rolar aqui com jogador de futebol, principalmente aqui, que é os caras assim, mais sem noção do mundo. Né? Eu confesso que eu não sou muito chegado e não acompanho muito a NFL, né? A Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos. Eu também, eu sou mais fã de beisebol. Norte-americana de futebol americano. Não, eu falei certo, é futebol americano mesmo, porque a gente fala é diferente do rugby, né? O rugby tem é mais parecido com o futebol do que o futebol americano com o soccer, né? Mas quando a gente descobriu essa situação, se tornou universal o caso do nosso querido Dwayne Haskins. Dwayne Haskins, porque sai da esfera esportiva e vai para a esfera pessoal. Entra para a mulherada e o Instagram. Aí é o lance dos exemplos. O nosso querido Dwayne Haskins, ele é do Steelers. Nunca tinha ouvido falar desse... Pittsburgh Steelers. Não, Pittsburgh Steelers é um dos times mais tradicionais do futebol americano.
Pittsburgh é um estado? Não, Pittsburgh fica na Pensilvânia. Pensilvânia. Assim como Philadelphia também é na Pensilvânia. Só que Pittsburgh, e o nome Steelers, significa tipo trabalhadores do aço. Então é uma cidade industrial de siderúrgicas, num lugar frio, um lugar um pouco, digamos assim, inóspito. E o time de futebol americano deles é sempre um time, digamos assim, cascudo. Carrancudo, sabe? Aquele do futebol duro, sempre. Dos caras que batem muito, dos caras mais, né, agressivos, né? Times de defesa, mais, né? Enfim. Mas, enfim, o Pittsburgh Steelers, eu não sei exatamente qual que é a situação deles, mas diz que o que aconteceu com o Dwayne aí, e o que ele fez, e a repercussão que tá dando até um prejuzinho pro time também. Dá porque você começa a ferir a imagem da instituição. É o mesmo caso que a gente falou da seleção brasileira. Se os jogadores da seleção brasileira têm posicionamentos rasos, não conseguem debater determinados assuntos, não conseguem exercer determinadas lideranças, isso vai refletir e eu falei em tudo na dessa empresa vida. onde eles trabalham. Tudo, no caso, velho. é a seleção brasileira. Em tudo. Esse caso aí, você falou de valor social. E a gente sempre fala do suplicativo, do combativo, do competitivo e do cooperativo. E, cara, ser suplicativo para quem quer melhorar com mulher. Olha o quanto... De novo, vamos entrar naquelas boas e velhas. Para quem acha que dinheiro é o que mais atrai mulher, e esse cara que gastou $20 mil em presentes... Nós vamos ter que falar todo o programa que dinheiro não é o mais importante. O cara em Pix, em presentes, em colares diamantes, em carro, enfim, deu $20 mil pra mina. Só para explicar pra galera, primeiro, só lembrando que esse Haskins, ele já tinha tido uma semana antes desse caso, ou um pouquinho semanas antes desse caso, ele teve um incidente doméstico, no qual ele supostamente apanhou da esposa. Tomou um soco na boca e quebrou um dente. Mas... Provavelmente ela olhou pro extrato e falou pra onde foi esses 20 contas aí, ficou mas sabendo que foi pra... Ele teve esse incidente doméstico que já fez a carreira dele ter uma mancha. E inclusive a equipe dele. Com toda a seriedade, isso já é uma reflexão do que é ser suplicativo. Quanto seguidor nosso não manda, vou mandar flores pra ela, vou mandar bombom pra ela. Sim, eu sei que uma caixa de bombom... Isso já é um outro caso. Então, primeiro ele tomou... eu tô falando do geral. Tomou o box porque o lado de você comprar caixa de bombom pra ela, achando que ela vai ser sua, ou que ela vai gostar de você mais, ou qualquer coisa nesse gênero, é o tipo de resultado que você vai pegar, porque assim, dinheiro não pega mulher. E é verdade, dinheiro não é o que atrai, mas espera aí, você com milhões no banco, com certeza vai ter mulheres. E não só interesseiras. Você vai ser um cara mais interessante pela sua grana. Espera aí, deixa eu só concluir. E o fato dele ter esse comportamento que leva ele a dar presentes de 20 mil... Só te avisar que a galera não sabe do que está acontecendo, porque eu ainda não contei o que aconteceu. Tá. Bom, mas é o tipo de comportamento e é o tipo de situação, DA, que vai acabar você sendo saco de pancada da esposa que chega. Deixa o nosso público... Ele está fazendo uma suposição nesse caso. Não tem absolutamente nada de comprovado essa ligação. Não. Eu estou fazendo a ligação comportamental mesmo. Mas aí é sua suposição, porque os fatos são... Numa semana ele tomou um box da esposa. Na semana seguinte, veio a público uma postagem da modelo Instagrammer, a Vanessa Chantal. Nunca tinha ouvido falar, mas provavelmente é aquela que tem 1 milhão de seguidores. Foto de biquíni, influencer, lifestyle. Vanessa Chantal postou mensagens entre ela e Haskins, com ele pedindo que ela devolvesse $20 mil em presentes por motivos não imediatamente claros. Chantal recusou publicamente de forma hilariante. Ou seja, a gente já respondeu nesse mesmo feedback algo sobre dar presente. Como a gente deve agir em relação
a presentear a pessoa que a gente quer e ainda não tem. Lance de conquista. Ele, nesse caso, o nosso querido Haskins, Dwayne Haskins, ele foi lá e 20 mil doletas em presentes, deve ter comprado vestido, deve ter comprado sapato, deve ter comprado não sei o que, babá. E aí, de repente, ele vai lá e pede o dinheiro para ela de volta. Aí eu posso fazer sim a mesma suposição que você. O que aconteceu? A esposa provavelmente descobriu, deu boxe nele, e aí na semana seguinte ele foi lá pedir a grana de volta. Amando da esposa. Mas aí, de novo, suposições do DA e do Edward. Mas o que você apontou como ser uma suposição minha, o que eu queria apontar, DA, é só uma correlação comportamental. Que a ideia que esse cara tem de que ficar dando presente para uma influencer, de ficar mandando caixa de bombom para ela. Não importa que ela seja influencer. Não, se fosse qualquer emprego que ela tivesse. Então, vamos lá. É para ser generoso com as nossas mulheres. É para dar presente para as nossas mulheres. Pô, você viu uma coisa que você acha que a sua mulher vai gostar? Mano, compra, dá um presente, nada ela vai fazer ela amar você mais no mundo. Só que se você quer comprar uma mina com presentes, tipo, eu tô afim daquela gatinha no trampo, a pior coisa que você pode fazer é comprar algo do misterioso, que nem fazem filme de comédia romântica, pra entregar lá. Então, tipo, vai te dar o quê? Creepy, stalker, é cringeworthy. Esse é cringeworthy. Você fala, sério, o cara fez isso? E eu tenho um monte de aluno, um monte de seguidor que chega, principalmente no começo. Pô, devo mandar alguma coisa pra... Não. Você manda quando ela, sabe, você já tem alguma coisa. Nem nudes, né? Não, exato. Mas aí o que acontece? Essa mentalidade de ficar mandando presente, de ficar suplicando pelo amor da tal da Vanessa Chantal, é o mesmo tipo de comportamento que faz ele, vou usar a palavra capacho da esposa dele, que é capacho. Às vezes ele tá pedindo de volta por causa da encrenca, às vezes a mulher mandou, às vezes tá lá pela orelha. Faz diferença? Às vezes ele é Loki mesmo, né, cara? Então, faz diferença? Muda os acontecidos? Vai mudar alguma coisa na vida dele? Não, só vai merdar cada vez mais. Para quem não conhece o que é valor social, dá uma conferida aí, porque nessa repaginada a gente vai chegar e fazer um mês de valor social, mas a gente já tem 3 mega episódios aí, 14, 15, 16, eu acho. E, DA, é louco, porque assim, são alguns dos episódios que eu mais refiro, porque eu vejo a galera faltando, que nem o Dwayne Haskins aqui, cara. Mano, o cara tem um contrato de milhões de dólares e mesmo assim podia ser extraordinário, né? Mas não é. E vale também como aprendizado para você que acha que as mulheres só querem saber de provocar. Não, peraí. Nesse caso, ela não foi lá deve ter uns caras miguitou o macho alfa que vai falar, não, a mina que foi culpa da mina. A mina que é uma exploradora. Cara, provavelmente provavelmente não. Ela, supostamente, ela pode ter pedido sim pra ele. Claro. Amor, compra aquele vestidinho que eu vou ficar sexy. Não, provavelmente pediu. Compra aquele sapatinho e aí eu faço isso, faço assado e Mas tudo peraí, mais. isso faz dela uma exploradora? Eu acho que não. Eu também acho que não. Tem cara que te pede um trocado na rua. Faz dele um explorador? Perfeito. Então é analisar que, peraí, ela não necessariamente ela é aproveitadora. Não. Muito pelo contrário. Não, que ele foi aproveitado foi. Sim, e por ela, mas ela não onde, faz dela uma aproveitadora. Né? A gente onde não você, ouvinte, tem que perceber foi ele que deu mole. Faz dele um otário, não dela interesseira. Lógico. Ele queimou o filme dele fazendo esse tipo de situações. Lógico. E aí fica pior ainda ele ser exposto publicamente, né? É mais vergonhoso a mulher ir às redes sociais, a amante ir para as redes sociais e falar, olha, ó. E abrir o... O cara
tá me perseguindo aqui, cara. Tá falando isso, tá falando assado. Vai de ruim. Cara, isso é o que dá. É só uma das tragédias que dá você ser um cara suplicativo, cara. Ser aquele cara que sempre diz, com todos os atos, por favor, gosta de mim. Que é, por isso, ele quer ser gostado. Ele quer que as pessoas gostem, porque já não basta as centenas e milhares de pessoas que gritam o nome dele nos estádios. Ele quer ser mais gostado ainda. Sim. Quer ser gostado por uma linda mulher. Sim. Eu vi o Instagram aqui. É que Chantel, Vanessa Chantel, é um nome assim, vai. A gente entra em umas coisas assim, mas não sei se eu vi o Instagram dela. Pelo jeito, não é uma dessas mega influencer de 1 milhões aí, não. Porque olhei, não achei. Eu não sei que eu soletrei errado. Às vezes tem 2 L's ou que é SH. Mas tem algumas, Chantal, porque assim, é um nome comum de irmã lá. Então... não, deve ser ela. Porque são quase 65 mil seguidores, né? Então, muito provavelmente seja ela. Ela vale presentes de 20 mil? Cara, não sei, brother. Não, acho que não, né? A conta dela é privada ainda, mas nem interessa. Né? É verdade, não interessa. Eu acho que nem a Gisele Bündchen. O que interessa para os nossos ouvintes aqui perceberem o lance do presente. Tome cuidado com presentinhos. Tomem cuidado com reatividades. Porque é reagir. Reagir. Lógico, eu gosto dela. Como é que eu reajo? Eu vou comprar algo pra ela. Vou comprar presente. Cara, exato. Eu vou conquistar ela com presentes. Não. E vamos pro terceiro caso, que é igualmente importante em relação aos nossos desenvolvimentos, o desenvolvimento tanto de homem quanto de mulheres. Pergunta de seguidor essa. Essa é a pergunta que veio no perguntas@likeustraining.com.br. Boa. Faça a sua questão, anonimato. Se tiver dúvida. Anonimato garantido. Anonimato máximo garantido. A gente dá um apelidinho. Cara, eu confesso que eu vou criar um apelido enquanto você fala, tá? Mas basicamente a pergunta dele é: DA e Edward, beleza? Estou conversando com uma mina faz um tempo e nessas conversas ela fica falando do ex dela. Temos os mesmos pensamentos sobre ter um relacionamento. Já chamei pra gente sair, mas ela tem medo do ex dela fazer algo. E queria perguntar pra galera, no caso vocês, o que eu posso fazer ou que atitudes posso tomar para ela desencanar disso e seguir a vida dela. É meio preocupante essa situação, porque o nosso querido extraordinário, ele tá numa sinuca de bico. Eu acredito que é uma sinuca de bico porque ela não tá desligada do ex. E se ela não tá desligada do ex, é porque ela ainda sente alguma atração por ele. Pelo menos na exata forma como ele colocou. Eu estou analisando as palavras dele, as construções das frases. As construções das frases são... A gente já conversou a gente conversa bastante, só que ela nessas conversas ela cita bastante o ex. Já chamei ela para sair, até agora nada, porque ela tem medo da reação do ex. O que eu devo fazer? Ou seja, eu analisando rapidamente falo, ela ainda está esperando o ex voltar. Talvez. Eu vou ter uma parte minha que tá assim, querendo discordar um pouco do CDA. Por favor. A primeira coisa que eu acho que é o mais legal da gente observar é que isso tá acontecendo com um cara, né? Um dos nossos seguidores, um dos nossos extraordinários, mandou aí pra gente a pergunta. O engraçado que eu acho disso, porque assim... Com certeza qualquer um de nós, qualquer um de vocês aí que está ouvindo, já teve um problema de relacionamento, as garotas também, teve um problema de relacionamento com uma pessoa possessiva. Eu não vou chegar aqui a afirmar dizendo que possessividade é mais comum entre homens ou entre mulheres, mas eu acho que louco de ciúmes para ir dar, sei lá, riscar carro, fazer aquelas loucuras, talvez... Pela polaridade feminina ser mais emotiva, eu acho que as mulheres tendem a ser um pouquinho mais reativas quando entra nessa questão de ciúmes. Sim. Talvez. E olha que eu reservo aí espaço para minha ignorância. Mas vamos voltar. Não, peraí. Agora para entrar na situação dele. Porque vira e mexe, a gente passa por isso. Qualquer um de nós, né, vai se envolver com uma mulher. E eu acho que o mais importante da gente notar é que qualquer pessoa que a gente se envolva em qualquer momento de nossas vidas, ela não vem nova, na caixa, na embalagem, zerada, virgem, que nunca ninguém beijou, tocou, comeu. Não. Cara, todo mundo já vem
com algum passado. Eu acho que existem algumas realidades sobre amor. De novo, aquela palavrinha que a gente chega aí e como é interpretado. Eu posso argumentar aqui, Dea, que amor é algo que nunca morre. Se você já amou uma mina uma vez, não significa que você vai morrer com ela e vai estar com ela para sempre. Mas o amor que você teve com ela, ele pode se transformar. A gente já falou aqui como o oposto do amor é indiferença. E muitas pessoas têm visões do ex que não são indiferentes, seja de ódio, seja de algum rancor, algum ressentimento, ou até de saudades, ou até vive uma amizade com o ex, e assim como eu tenho várias ex minhas que são amizades e eu amo elas ainda. E assim, e esse amor não tem nada de errado e não deveria ameaçar a mulher com quem eu tô agora. Quer dizer, esse amor que você sente por elas, e eu também tenho exes, né? Que eu gosto muito, converso até hoje. Isso não quer dizer que eu vou querer de novo um convívio diário ou um romance, um namoro. O teu irmão mais velho saiu de casa, seu irmão mais velho. Isso não quer dizer nada, mas a amizade permanece. Isso é o mais não, importante. Mas não há amor na amizade? Sim. Sim, você tem familiares. Eu amo meu amigo. Não, lá, exatamente. Mas peraí, pega seu irmão mais velho que eu conheço. E seu irmão mais velho saiu já de casa, casou, já mora lá no lugar dele. E assim, com certeza que quando vocês moravam embaixo do mesmo teto, tinha mais conflito. Sim. Hoje tem menos. Às vezes assim, mas porra, você ama o seu irmão, significa que você quer conviver com ele todo dia? Não. Não, pelo contrário. Exatamente. E vamos lá, voltando para a questão do nosso querido extraordinário. Eu acho mais insegurança dele. Eu acho que ele tá bem seguro. E é natural. É natural. Só que eu acho que a insegurança dele tá fazendo ele cada vez mais ficar afastado dela. Vamos chamar ele de a sombra do ex? Pode ser, a sombra do ex bonito. Em determinado momento, eu tô até achando que ele já tá virando o amiguinho gay. Né? É a friend zone, assim, né? Eu acho perigoso isso, porque ele parece estar bem afim dela. E ela não percebendo muito. Eu talvez esteja percebendo. Porque se ela fala muito do namorado, às vezes ela não percebe. Se ela tá falando muito do ex, cara, eu volto a dizer. Que ainda tá apaixonado. Cara, eu não sei se a questão é paixão ainda. Mas que ela ainda quer voltar com o ex? A gente, quando recebe esse tipo de informação, a gente pode primeiramente fazer a seguinte associação. Ela tem medo que o ex persiga, né? Então, mas aí eu volto à minha primeira, do psicopata. Principalmente quando a gente está falando de Brasil, sociedade brasileira, a qual as mulheres têm razão em ter medo. Cerca de a cada 8 segundos uma mulher sofre uma violência neste país. Tá aqui, ó. Neste livrinho aqui, ó, Lilian Schwartz, para vocês que estão aqui, sobre o autoritarismo brasileiro, a questão é... Você citou semana passada, né? Citei na passada, retrasada. Eu sei que tem dados muito importantes que estão nesse livro que fazem, sim, mulheres ficarem assustadas. E eu vou falar assim, provavelmente algumas mulheres estão ouvindo a gente falar e estão falando assim, mas... O que eles sabem disso? Quem são eles para falar o que é a experiência de ser mulher? Outra, quem são eles para me garantir que eles nunca agrediram uma mulher? E aí eu posso falar diretamente, abertamente. Provavelmente eu agredi. Não, eu já agredi bastante no meu passado. Fisicamente jamais. Eu nunca levantei a mão pra ninguém, nem pra homem, nem pra mulher. Não, eu também. Eu nunca bati em mulher. Psicológica sempre, claro. Certeza que eu agredi. Não, e passivamente, sem saber. Sem saber, passivamente. Esse que é o cringe. Aí que vem a coisa do cringe. Eu não vou negar. Então, as mulheres, elas provavelmente, elas devem pensar primeiro no bem-estar delas, porque elas provavelmente já passaram com qualquer tipo e dos mais variados de assédio. A gente, nos nossos treinamentos, uma das principais ferramentas que são necessárias para você ter sexo, ter um bom encontro com ela, ter um relacionamento legal com ela, que é o conforto. Que ela tem que estar confortável contigo. Ela tem que estar, o corpo dela tem que estar confortável. Por isso que a gente escala sinestesicamente, porque se o corpo dela ficar acostumado, aí a mente fica acostumada, aí ela se abre um pouco mais para você. E assim, quando a gente pega essa questão do conforto,
é um pouco bizarro, né, cara? Porque, porra, o que é conforto? A gente pode pensar que essa gata tá tão confortável com ele que ela tá contando tudo do ex-namorado. Sim. Cara, ó... Friendzone. Então, friendzone, exatamente. E principalmente se ele for pelo caminho do rapport. Mas eu vou dizer outra, DA. Manda. Eu quero que todo mundo aí que esteja ouvindo, cara, não fique muito fixado nessa quando ela cita o ex. Eu, por exemplo, saio em encontros com mulheres, eu faço de um do assunto, em algum momento do encontro, vai ser o ex dela. Então, e eu ia falar, puxar o gancho que você acabou de falar, que é, você é obrigado, meu querido ouvinte, como é que a gente chamou ele? A sombra do ex, né? A sombra do ex. Meu querido, a sombra do ex. E quem estiver na mesma situação da sombra do ex, e seja você mulher que tá ouvindo, que tem a mesma situação com algum cara que você quer pegar, porque o que eu vejo de perfil de aplicativo, se vai falar da ex, dá X. Então, se você mulher que tá na mesma situação, é você perceber uma única situação que tá rolando nisso daí. O cara, ele não deve desistir, mas cabe à pessoa fazer com que os outros assuntos venham à baila. Exatamente. Outros assuntos sejam debatidos e não nessa só conversa. E não só o ex. Exatamente. E se a pessoa virar e falar do ex, chega uma hora, eu faria Muda isso. de assunto. Não, se eu mudasse de assunto e voltasse pro ex, eu ia virar e falar assim... Pô, de novo você tá falando, exato. No mínimo eu ia fazer isso. Lógico, ou eu ia também. falar, não dá mais pra gente ficar trocando ideia. Então, eu não ficaria na revolta. Eu já puxaria para aquele concorda e absurdifica que a gente faz. Pô, se a gente falar mais dele, ele vai acabar aparecendo aí. Perfeito, sabe? Né? Alguma coisa assim. E eu não gosto de homenagem. Exatamente. Situações. Exatamente. Mas, a sua reação seria até melhor que a minha. É a melhor possível. Sabe por quê? Porque você não reage de forma negativa, número 1. Outra, reagir de forma negativa pode mostrar uma insegurança. Às vezes você não tá inseguro quando você fala, pô, vamos falar do ex de novo, tal. Só que lembra quando a gente sempre fala, pega essas adversidades, essas situações difíceis, essas conversas difíceis e use ao seu favor. Tem que perceber que se ela está falando do ex, ela está falando do tipo de homem, do tipo de comportamento que ela quer e não quer, tipo de comportamento que ela quer e não quer, o que ela aceita e não aceita, o que ela busca e nem sabe que ela busca. Às vezes ela acha que quer uma coisa, mas só pega homem assim, você já tem a sua deixa, seu roteiro, seja mais assim. Então, é um papo valioso. Eu acho que o crucial, quando eu falei, insegurança, eu acho que ele pinga um pouco mais para insegurança. Ele deu pouco detalhe na história aí. Então, cara, eu já tive um relacionamento que foi por água abaixo por causa da história do ex. E não era nem uma questão de uma mina que vivia falando do ex. Mas sabe o que era? Ela tinha um estilo de vida com o ex, que era um estilo de vida invejável, era um relacionamento invejável. Então ela quer o próximo relacionamento dela parecido, no mínimo parecido com o que ela tinha anterior. Ou ela não quer mais aquilo, e só que aí aquilo parecia legal pra você, e você é o cara novo. Às vezes até o subconsciente dela. Exatamente. Né? Não necessariamente ela vai falar na tua cara, mas os atos dela, determinadas brochadas... E não é brochada na cama. Não. É brochada, por exemplo, vamos fazer tal coisa? Exatamente. Vamos assistir tal coisa? E ainda mais uma coisa que vale a pena para todo mundo já aprender. Entender que o ego masculino ele é muito mais frágil do que o feminino. Você já viu mina, uma tirando onda com a cara da outra? A mina chama uma de corna, a outra de vadia, a outra de não sei o quê. Na maior tranquilidade, papo de mulher. Se a gente... Imagina, você chegar pro brother seu que foi chifrado e começar a brincar com ele de corno, vocês vão rolar... vai sair no murro, né? Vou te matar! Vou te matar. Então, assim, o nosso ego é muito mais frágil. Então, quando ela cita o ex, o que foi o meu caso, aquilo, mano, era igual jogar sal numa ferida e ficar torcendo a faca ao mesmo tempo, entendeu? Porque ele afetava o meu ego, gerava ciúmes, entrava na insegurança e contaminou o relacionamento que eu tive com a gata. Então, é importante... De novo, como a gente falou lá no começo, responsabilidade. Você entender que é contigo, você entender que às vezes você quer alguma coisa que ela não está disposta a oferecer, pega nada, foda-se. Existem milhares de mulheres aí que estão perfeitamente dispostas a oferecer tudo o que você busca e mais um pouco.
né? Correto. Então ficou a dica aí pro nosso querido A Sombra do Ex. Boa pergunta. Boa Boa pergunta, porque serve pra mulher também, cara. Sim. Quanto cara não fica com o pé atrás ou sai na chincha nos primeiros encontros com mulher? Por quê? Porque minha ex-louca tá aí, stalkeando as redes. A ex-louca pode aparecer. Não é o que a gente mais vê. Não é o que a gente mais vê. O teste, as coisas, teste de fidelidade da vida, tá o cara lá com a mina lá no bar, você é linda, tal, não sei o que, de repente aparece a mulher lá. E aí, tá bonito aqui, né? Tá, começa a dar bolsada nele. Acontece, direto. É complexo. Então, meu querido A Sombra do Ex, saia da sombra. Shine a light pra você. Shine a light. Brilhe, saia das sombras e vá brilhar, vá ser extraordinário. Porque, de novo, quando a gente falou como responde, esse é o momento de brilhar. É na adversidade, é na dificuldade, né, não, Del? Exatamente. É isso aí. Você, que é do iTunes, do Spreaker, do Google Podcast, do Deezer e do Spotify. Tem as dúvidas? E do YouTube, vocês não têm dificuldade, porque tá exposto aí, tá na mãozinha de vocês. Chupetinha no mel, é mel na chupetinha aí para vocês. Basta um clique, um toque, mas a gente pede também para vocês darem aquela compartilhada. Compartilhe. Ó, a galera tá compartilhando. O like é legal também, mas a compartilhada é bacana porque a gente precisa alastrar coisas positivas, coisas boas, o certo. A gente tem visto aí, eu não gosto de usar a palavra concorrentes, eu acho que cada vez colegas. Mais... Colegas, a gente sempre aprende com os nossos colegas, claro. Os acertos e os erros. Tinha um perfil no Instagram que a gente viu ontem, não vamos citar, obviamente. Sem nome. Mas o cara dizendo que, enfim, aquela toxicidade de macho alfa. E o Miguel, né? Eu lembro que o cara escreveu. Eu sei que eles postaram, eu sei que eu olhei e falei assim, não serve para o Like Us Training, não serve para vocês que querem ser extraordinários. Eu acho que teve um seguidor nosso que chegou e a gente até leu essa parte num dos feedbacks, falando que se você liga o YouTube, é cheio de conselho para homem, faça ela se rastejar por você, e você vai nos conselhos para mulher, faça ele se rastejar por você. Então, peraí, será que tem alguma, sabe, o que estão ensinando? Você tá rastejando por alguém? Eu não tô rastejando nem por mim, cara. Não, exatamente. Por mulher, nem a pau. O que eu tenho que pensar eu preciso sempre, todos os dias... Rasteja é verme, mano. Me desenvolver para ser sempre extraordinário. Não só hoje, mas todos os dias. Exato. Vocês porque também... se não for todo dia, não vai ser nunca, né? Exatamente. Vocês também acham a gente no www.likeustraining.com.br. Lá tem os blogs, né, alguns textos. Tem o nosso curso Fórmula do Texto Proibido. Treinamento. É treinamento. Bonito, hein? Treinamento Fórmula do Texto Proibido. Tem também a Escola da Paquera, tem a Escola do Engate também. Abraço para Paulo Mendes, para Portugal. Abraço para a Ásia, que está neste fim de semana recebendo as Olimpíadas de Tóquio, como a gente falou. Um abraço para todos vocês, ouvintes que estão nos ouvindo. E se tiver uma pergunta... do outro lado do planeta. Se tiver uma pergunta, uma dúvida cabeluda, sabe que pedir conselho no boteco não é uma boa. Pode mandar? Faça perguntas como fez o nosso querido A sombra do ex, né? Perguntas @likeustraining.com.br. Eu sou o DA, estive aqui com o Edward Ross para mais um Feedback Like Us Training. Não percam neste domingo o encerramento do Primeiras Impressões. A gente vai falar de Tinder, a gente vai falar... Vai ser linguagem corporal, linguagem corporal. Preparem-se, tá bom? Boa semana para vocês. Sejam extraordinários, meus queridos e minhas queridas. Boa semana. Não se esqueçam todos, façam o melhor para aplicar o que você aprende aqui, né, não dá? Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos